Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação econômica na China, que parece que teve uma deterioração significativa nos últimos meses com a falência do Jiangrong Trust, que é um banco de investimento chinês que era muito usado pelas pessoas lá na China, pelo pessoal da classe média, e o banco decretou falência. A culpa disso é porque a empresa mãe dele também decretou falência no passado, e agora esse banco também decretou falência, e a situação está catastrófica lá, porque muita gente sem dinheiro, tem grandes protestos em Pequim por conta dessa falência. A dúvida de todo mundo é se chegou no momento Lehman Brothers lá da China, né? Ou seja, se a China vai embarcar numa situação financeira complicada. Lembra aquilo que eu falei, quando teve a queda da Evergrande e de outras companhias construtoras na China, eu falei aqui que isso é muito ruim para a companhia chinesa, é muito ruim para a economia chinesa, mas enquanto o setor financeiro estiver ok, não tiver problema no setor financeiro, tá tranquilo, é menos mal, né? Agora, quando chega no setor financeiro, a coisa ganha um risco de gerar problemas muito sério, e é o que a gente pode estar vendo agora lá na China. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter e o Dr. Light do Mega Man, Deus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É muito curioso que nesse momento em que o Trump está reforçando a política americana, muitos países, inclusive o Brasil, está se voltando para a China. Não é só o Brasil não, tá? A Rússia também. Praticamente a Rússia hoje em dia só existe como um apêndice econômico da China, né? E o problema é que talvez a China não esteja com essa força toda. A gente já tem visto que a China tem dado sinais de uma economia vacilante já há algum tempo. A gente sabe, inclusive, que existem muitos movimentos lá na cúpula chinesa, o Xi Jinping está meio que sendo afastado, estão colocando um comitê para gerenciar a China. Assim, em princípio, ele continua com todos os títulos dele, mas na prática, agora parece que tem um grupo lá do comitê executivo lá da China que vai ser quem realmente vai governar o país, porque estão culpando o Xi Jinping por essa lambança econômica que está acontecendo, né? E lembrando que essa lambança já vinha acontecendo há algum tempo. A China vinha crescendo muito rapidamente na década de 2000, 2010, até 2017, 2016, 2017 estava indo muito bem. A partir daí, ela começou a dar sinais de exaustão. Isso é esperado, nenhum país consegue crescer nas taxas que a China estava crescendo de forma indefinida. Em algum momento, a coisa ia começar a equalizar. Só que no momento de equalizar, isso pegou as empresas construtoras chinesas no contrapé, porque elas estavam num modelo de negócio de forte expansão, vendendo prédios virtuais que não tinham construído ainda, e quando teve essa desaceleração, isso prejudicou várias delas, né? A Country Garden é uma delas que está com problemas, a Evergrande, a gente falou que faliu já a Evergrande, e várias outras empresas construtoras tiveram problema. Mas, de novo, quando você tem empresas grandes falindo, é lógico que é ruim para a economia do país, é lógico que isso gera problemas, as pessoas perdem muito dinheiro, muita gente ficou sem o dinheiro, muita gente perdeu o apartamento que tinha comprado. Aqui no Brasil a gente passou um negócio desse por volta do ano 2000, não sei se vocês lembram, era Encol, que era o nome da empresa, uma empresa construtora grande aqui no Brasil, que tinha prédios no Brasil inteiro e faliu de repente. E um monte de gente ficou a ver navios, tinha pago pelo apartamento e o apartamento não ficou pronto e um abraço. Não tem dinheiro, não tem nada, não, quebrou. Enfim, é uma tragédia sempre uma empresa quebrar, mas isso é muito diferente de uma quebra sistêmica no mercado financeiro. Por quê? Porque as empresas que estão, digamos, lidam com coisas normais, vamos colocar assim, elas não têm o fator multiplicador que tem o setor financeiro. Quando você começa a ter quebra de banco, aí a coisa fica muito mais complicada, porque os bancos são todos ligados uns aos outros. Então, quando um banco quebra, você pode ter quebra em cadeia de outros bancos, você pode ter quebra de várias empresas, porque a empresa está com dinheiro no banco, o banco quebrou, aquela empresa não tem como tirar o dinheiro do banco. Então, é o que eu falei naquela época, que enquanto for a quebra das empresas de construção, é ruim para a China, sempre é ruim, mas não deve ser nenhuma catástrofe, né? E parece que a gente pode estar chegando agora no fator catástrofe. Já há alguns anos atrás, 2023, começou a ter quebra de empresas financeiras, né? A China, ela tem um chamado shadow banking,
que é um setor bancário que não é oficial, mas que é muito comum, muita gente usa lá na China, né? E é reconhecido pelo governo. Particularmente, essa empresa, a Zhangrong International Trust, ela é um shadow bank que é de pessoas do governo. Então ela tem uma certa... Por isso que era o maior, um dos maiores desses shadows banks da China, um dos maiores que quebrou agora. Mas veja, já tinha algum tempo, a gente chegou a fazer vídeo sobre alguns bancos shadow quebrando. Esse é o problema de setor bancário. Começou com pequenos bancos que estavam apostando tudo nessas construtoras e as construtoras quebraram, os bancos ficaram sem dinheiro. Só que aí isso começa a ter contaminação, contaminação, contaminação. Já teve aqui, ó, em 2023, esse banco, o Zhangrong, ele começou a ter problemas, começou a não conseguir pagar as dívidas dele, coisa e tal, mas aí o governo interviu e manteve o banco funcionando de 2023 até agora. Só que parece que o governo chinês não está conseguindo resolver o problema. E agora o que aconteceu é que justamente... E aí agora, dia 15 de abril de 2025, né, há poucos meses atrás, a Zhangrong Trust pediu falência e está sendo liquidada, ou seja, está sendo encerrada e vai ser liquidada, e a má notícia é que a expectativa é que quem tinha dinheiro nesse banco só vai receber daqui a vários anos e vai receber 10% do que tinha. Isso está sendo um baque, né? Isso está deixando o pessoal desesperado. Tem imagens aqui do pessoal indo lá em Beijing, em Pequim, né? Reclamar porque pessoas que botaram o dinheiro todo da vida inteira da pessoa no banco, e muitos negócios estão quebrando. Tem o caso de uma rede de creches na China. A mulher era dona de uma rede de creches na China e diz ela que não sabe como é que vai pagar os empregados esse mês. O dinheiro estava no banco, o banco não dá o dinheiro mais para ela, o banco ficou preso o dinheiro, e ela não tem dinheiro para pagar, não sabe o que vai acontecer, pode quebrar essa empresa, né? E da mesma forma que vai quebrar muitas empresas, pode quebrar outras empresas financeiras também que tenham dinheiro neste grande banco, que de novo é um shadow banking, não é um banco oficial chinês, mas é um dos maiores shadow bank da China, justamente porque era de propriedade de pessoas do Partido Comunista Chinês. Se chegou nesse banco, se esse banco quebrou, a chance de outros bancos quebrarem é muito grande, né? E o pior, a empresa mãe desse banco era a Zhongji Enterprise, ela também é uma empresa financeira, ela quebrou ano passado. Mas esse banco, que era o maior shadow banking, estava fora, ainda estava funcionando, quebrou agora. Ou seja, você está numa situação, meu amigo, que está começando a ter quebradeira em cadeia de empresas financeiras na China. O governo, evidentemente, vai tentar, o governo chinês, evidentemente, vai tentar entrar para segurar isso daqui, né? Aqui está a página da Zhangzhou Securities, né? Que é a empresa Zhangzhou Trust. Está aqui informações sobre ela. Aqui é a empresa mãe, que é a Zhangjui, que também quebrou. Os dois quebraram e vários outros bancos menores quebraram também. E a situação agora é essa. O governo chinês certamente vai tentar jogar dinheiro nesses bancos para tentar salvar aí, para não tentar ter um contágio de outros bancos, outras quebradeiras. Como diga-se de passagem, o governo americano fez também com o Lehman Brothers, né? O Lehman Brothers quebrou lá na crise de 2008, o governo americano bancou um monte de outros bancos, senão ia quebrar muito mais coisa, tá? Senão ia ser uma quebradeira de um monte de gente junta. O governo chinês vai ter que fazer isso também para tentar segurar isso daqui. O grande problema é,